Bom dia, bom dia. Hoje vamos conversar aí sobre algo um pouquinho mais polêmico, né, que envolve os termogênicos. Sempre a pessoa conhece alguém que toma termogênico, ou um amigo que indica, ou algo assim. A verdade é que o termogênico não é inócuo, não é uma coisa que qualquer um pode utilizar. Existem pessoas que passam mal, por exemplo, algumas substâncias podem provocar arritmia, como a própria epigalocatequina galato, que é uma substância livremente vendida e que podem causar vários danos ao coração. E a gente tem que entender que, apesar das substâncias naturais serem naturais, existem também plantas tóxicas. Então a gente tem que ter essa noção de que a dosagem é necessária você entender. E quando a gente fala de termogênico, antes a gente precisa ter em mente as vias metabólicas que existem no corpo, que é a glicólise, onde eu uso a glicose sem um oxigênio como fonte de energia, a fosforilação oxidativa, em que eu uso a glicose já com uma fonte de oxigênio, as vias das pentoses, que vai produzir os nucleotídeos tão essenciais para o corpo e combater aí os radicais livres, né? O ciclo da ureia, que elimina produtos nitrogenados tóxicos do corpo, a síntese de aminoácidos não essenciais no corpo e a beta-oxidação, que é a transformação do ácido graxo em acetil-CoA para gerar energia nessa fase tão necessária a tiamina, a vitamina B1, né? Quando eu falo de alimentos termogênicos, alimentos que a gente pode ter aí um efeito de queima de gordura, nós falamos da pimenta vermelha, a pimenta preta, o café, né? O café que tem a metilxantina, tem essa característica mais amarga, tudo mais. Ele é sim, tem sim um efeito termogênico. Claro que a gente não recomenda mais do que 5 xícaras. Aqui na clínica, às vezes, a gente vê se a pessoa é um metabolizador lento ou um metabolizador rápido para saber quanto que você pode tomar de café. Ele estimula o sistema nervoso central e dando vários efeitos no sistema nervoso central. Altas doses pode gerar sim arritmia, taquicardia, insônia, especialmente em quem é metabolizador lento, né? E ele tem uma dose letal, mas que é difícil atingir, né? 75 copos é difícil atingir. O chá verde, muito conhecido, ele tem também um efeito termogênico. O gengibre eu adoro colocar o gengibre no próprio almoço para poder ter um pouquinho desse efeito. Ele tem um efeito antiemético, anti-inflamatório, melhora a função cardíaca, tem efeito antimicrobiano, tem um efeito de diminuir a colesterol, melhorar a glicemia e tem um efeito termogênico, tá? A mostarda tem esse efeito, a raiz forte, né? Que muita gente gosta aí da comida japonesa, ela tem também esse efeito. A cúrcuma longa, cúrcuma você tem que tomar muito cuidado ao comprar a cúrcuma, porque você tem que tomar cuidado para ver se não tem contaminação. Então, isso é importante, mas ela ajuda até mesmo no reparo do DNA, tem um efeito também de diminuir aí o colesterol. A canela e o cravo, esses são alimentos que têm efeito termogênico, tá? E que você pode usar no dia a dia de forma moderada, sabendo que alguns deles você pode ter intolerância, alguns deles você pode ter efeito colateral. Nós temos também os ergogênicos, né? Aqui eu gosto dessa explicação do Toribio, que ele coloca qualquer mecanismo de efeito fisiológico, nutricional ou farmacológico que seja capaz de melhorar a performance na atividade física. Então, se você faz exercício físico, existem aqui os chamados ergogênicos, que eles podem ser fisiológicos no próprio treinamento, nutrológicos através de suplementos e farmacológicos através de medicamentos. O Tribulus terrestris, que eu uso muito, muito mesmo, eu não gosto de dar direto o hormônio para o paciente, eu tenho a filosofia de que Deus faz as coisas corretas e eu acredito muito que a gente tem que estimular o corpo a produzir.
Ele tem um efeito laxante lá na Grécia Antiga, um efeito chamado hepatoprotetor na China. Os ayurvédicos diziam que ele era afrodisíaco, e realmente, assim, ele tem um efeito muito grande no aumento da testosterona, um aumento do DEA. O DEA é um aumentado, ele diminui aí o SHBG, faz a sua testosterona estar mais disponível, melhora o libido. Para homens que querem ter filhos, aumenta a espermatogênese, tem um efeito diurético, hepatoprotetor, realmente os chineses estavam corretos, afrodisíacos, como diziam os ayurvédicos, anti-inflamatório, trata desordens do trato geniturinário e tem efeito analgésico e antibacteriano. Nós temos a mucuna pruriens, que ela tem um efeito muito interessante de aumentar a levodopa. Então ele tem alcaloides aí bioativos, e com isso ele aumenta a libido, melhora a agilidade mental, a coordenação motora. Para quem tem o tremor essencial, tudo mais, é uma substância legal de ser utilizada. E é utilizado aí para libido feminino, né? Mas aí essa é uma formulação que eu utilizo aqui na clínica e que precisa ser médico para poder prescrever e ver se a pessoa realmente tem essa necessidade, tá? Tem a Euricoma longifolia, né? Que é o chamado Long Jack, né? Mais conhecido com esse nome, que é o ginseng da Malásia. Ele tem um efeito bem interessante por ser afrodisíaco, energético, melhora a questão da fadiga, a letargia, a depressão, melhora a função sexual, performance física e mental. Nós temos aí a turquesterona, né, que é encontrada na Ásia Central, ela é mais conhecida por esse nome, né? Tem um efeito aí anti-inflamatório, adaptógeno, aumenta a massa muscular, tem uma melhora da performance cardíaca. A gente utiliza muito em idoso para tratar sarcopenia. O Lepidium, que é a maca peruana, né, que é comum lá no Peru, e que a gente tem que tomar muito cuidado na compra, porque também existem relatos aí de contaminação. Tem um efeito afrodisíaco para disfunção sexual, infertilidade, alteração do humor, memória, TPM e sintomas da menopausa. E temos o Crondos crispus, que tem um efeito antioxidante, um efeito citoestimulante, cicatrizante. Ele melhora a função mitocondrial, com isso melhora a energia do corpo. E tem um efeito aí na prevenção do envelhecimento. São substâncias que a gente pode utilizar no dia a dia. Lembre-se que qualquer coisa ela tem que ser prescrita por pessoas que entendem da área. A nutricionista ela vai até uma certa dosagem, a partir dali é uma dosagem que médico pode prescrever e que pode te ajudar no dia a dia. O coffee, o café, né? Ele tem esse efeito também fitoterápico, termogênico, e ele trabalha com uma neuroproteção. Então, além do efeito termogênico, reduzir a gordura corporal, ele tem essa alteração. Hoje tem até o super coffee, né, que estão utilizando muito. Volto a dizer, cuidado com as dosagens, tá? A diferença entre o remédio e o veneno é a dosagem. O Citrus aurantium, que são aminas adrenérgicas, ou seja, ela tem um efeito de acelerar o corpo. Tem uma ação seletiva, então ela não tem aquele efeito de acelerar a parte cardiovascular. Ajuda na queima de gordura e na melhora da performance física. Nós temos aí os coleus, né, que tem um grupo que são agonistas do que a gente chama de adenilatociclase, ou seja, ela induz uma queima de gordura, melhora a função, a diferenciação dos chamados queratinócitos, melhora na questão da melatonina, né? Ou seja, melhorando com isso o sono, promove vasodilatação,
excelente para se utilizar como pré-treino. Inclusive, os termogênicos a gente utiliza ou no momento do treino ou no momento da alimentação. Isso potencializa o efeito. Tá? Temos as ELECs paraguarienses, que são as erva mate, tem efeito de metilxantina, tudo mais. Tem um efeito flavonoide, que é ótimo para o coração. Causa aí uma termogênese, reduz colesterol e triglicerídeos, melhora a performance de insulina. Temos as camélias sinenses, esses já mais conhecidos, o chá branco, verde, vermelho e preto. Eles são ricos em polifenóis, também ótimos para o coração. Estimula o metabolismo na inibição da fosfodiesterase, um efeito que aumenta também a questão da energia e reduz aí os lipídios totais, o colesterol total. Tá? A Paulínia cupana, que tem um efeito estimulante contra a fadiga e também termogênico, é muito utilizado. E por último, a Camellia assamica, que tem o chamado cupuaçu, né? Ele melhora a performance física e mental, concentração e humor, disposição para atividades físicas e reduz o estresse. Esses são chamados termogênicos. Volto a frisar que é o seguinte, não é você saber quais são, é saber se você pode utilizar e qual você vai utilizar, quando você vai utilizar. Então, é muito comum as pessoas quererem escolher alguma coisa termogênico, vai numa loja aí de produtos naturais ou até mesmo uma loja de produtos ligados a exercício físico e acabam escolhendo coisas que podem provocar dano. Peço para que tomem esse cuidado, tá bom? No mais, nós somos o bem que a gente causa ao mundo, nós somos o bem que a gente leva a outras pessoas. Então compartilhe esse conteúdo com pessoas que você sabe que usam termogênico, que sabe que faz atividade física ou que estão acima do peso, querem perder peso. Pelo menos as pessoas tendo um pouco de noção vão poder colocar algumas coisas nos alimentos e isso pode ajudar mais pessoas.